do Conselho Regional do Porto, é com muito gosto que aqui estou e que temos um livro do professor Bacelar Gouveia, porque para nós, e nós temos feito muitas apresentações de livros, mas é sempre muito reconfortante apresentarmos um livro de um colega na sua casa, não é? E é para isso que nós, Ordens dos Advogados, também servimos e, portanto, é sempre com grande satisfação que temos colegas a apresentar livros e, portanto, bem-vindo e obrigado por estar aqui nesta apresentação. O painel de oradores dispensa apresentações verdadeiramente, mas ainda assim, a professora Paula Ribeiro de Faria, da Faculdade de Direito do Porto, da Universidade Católica, à minha direita o Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, e depois os penalistas fugiram para as pontas, não sei se o objetivo é o professor André Lamas Leite, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Nós vamos começar por ouvir a Sra. Professora Paula Ribeiro de Faria e, portanto, enfim, Sra. Professora, faz favor. Eu começo. Não sei, acha? Ai, mas isso é muito terrível. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, autor desta monumental obra de Direito da Religião, o Presidente desta sessão e Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, o Dr. Jorge Barros Mendes, o Sr. Bastonário, o Sr. Dr. Guilherme Figueiredo e o Sr. Professor André Lamas Leite. Cumprimento também todos os presentes nesta sessão, colegas e não colegas, é um gosto estar entre amigos. Ora, quis o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia dar-me a honra de colaborar nesta apresentação do Direito da Religião à cidade do Porto e confesso que não podia ser maior a minha satisfação em estar aqui hoje nesta sessão. Quaisquer referências ou elogios que eu pudesse fazer ao autor da obra são naturalmente desnecessários. Todos conhecem subejamente o trabalho do seu professor nas mais variadas áreas do direito, desde o direito no direito público, no direito administrativo, constitucional, no direito penal, designadamente na área da segurança e o seu trabalho também como membro da Comissão da Liberdade Religiosa. Apresentamos, portanto, o livro, esta obra de 800 e muitas páginas, que nos fala das inúmeras relações que pode haver entre o direito e a religião e da função do direito na preservação da liberdade religiosa, que hoje em dia é uma realidade muito importante, e na regulação das manifestações mais importantes de natureza religiosa. Vão perdoar-me que eu tenha em atenção também as minhas notas, uma vez que elas ainda são bastantes, e a obra realmente era longa, é longa. O livro começa, como não podia deixar de ser, pelo princípio, pela criação do mundo e pelo livro de Gênesis, pelo momento bíblico inicial em que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso pelo mau uso do livre-arbítrio que lhe concedeu. É curioso que ainda ontem li, num sítio qualquer na internet, que os conservadores norte-americanos que defendem o livre uso e porte de arma utilizam este momento da Bíblia para alegar em seu favor de que se Adão e Eva tivessem licença de uso de arma semiautomática, nunca teriam sido expulsos da sua propriedade privada. Claro que fica por discutir qual é a propriedade do paraíso, não é? Mas realmente acho que é utilizado, os norte-americanos têm as suas bizarrias, e isto é realmente utilizado como um argumento a favor do uso ou do porte livre de armas. Ora, eu pensei em apresentar as várias partes do livro, a forma como se vão desenrolando as matérias, mas sinceramente não achei que isso fosse uma forma muito aliciante de apresentar o livro a quem o quer ler e a quem tem interesse em saber do que é que ele trata. Devo-lhes dizer que não achei o livro um livro de leitura fácil, não é propriamente um romance, é um livro com uma natureza pedagógica muito acentuada,
que se destina a resolver problemas de natureza jurídica e que não deixou por tratar nenhuma dimensão das relações entre direito e religião, o que o torna mais propriamente, acho que concordarão, espero que o autor concorde, um manual de direito da religião. Eu destacaria logo na primeira parte, eu não sei, eu tenho um limite muito apertado de tempo. Também não vou abusar da paciência dos presentes, mas destacaria logo na primeira parte as páginas. Destacaria na primeira parte as páginas dedicadas à religião e à comunidade humana, que descrevem as principais características das religiões as religiões principais, e a verdade é que há sempre alguma coisa que não sabemos sobre a origem das religiões e do que as caracteriza, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, e falam da relação que o direito mantém desde tempos imemoriais com a religião. Fala-se da evolução dos estados de cultura ocidental, de estados confessionais não tolerantes para estados confessionais tolerantes, como o caso da Finlândia, ou o caso da Grécia, e estados não confessionais, de períodos de perseguição religiosa, estou-me a lembrar do tempo da Inquisição, das Cruzadas, estou a pensar numa parte do direito penal que sempre achei bastante interessante, os julgamentos, não em Portugal, os julgamentos das bruxas de Salem e de Pendle, no Lancashire, em Inglaterra, e depois dos estados confessionais decididamente não tolerantes, como é o caso, por exemplo, do Irão. Também se fala das fontes do direito da religião e dos princípios fundamentais do direito da religião. Cada um retém naturalmente aquilo que mais lhe interessa da leitura de um livro, seja ele um manual, seja um romance, seja um compêndio sobre determinada matéria, pelo que é sempre arriscado dizer o que é que se achou mais interessante num livro. Interessou-me particularmente, até pela relevância que tem para a discussão e resolução de problemas práticos, o capítulo 6º, dedicado à liberdade religiosa, e o capítulo 8º, que trata da relação entre autonomia e religião. Uma das questões que surge em relação à liberdade religiosa é a questão central de saber o que é religião. O que é religião? Afastadas aquelas posições que a definem pela via negativa, isto é, que consideram que a definição de religião depende do que o próprio pensa da religião, portanto, é uma realidade interna que supõe a autodefinição ou a autodelimitação pelo crente, parece-me, como ao Sr. Professor Jorge Bacelar de Gouveia, que a definição de religião deve conter dois momentos, o que a aproxima, naturalmente com as devidas diferenças, da noção de costume. Portanto, tem um elemento externo, um elemento comportamental, aquilo que no costume nós chamamos corpos, e, portanto, toda a parte dos rituais, digamos, e um elemento interno, psicológico, que consiste na relação que o indivíduo mantém com uma entidade sobrenatural, da qual espera conforto, da qual espera segurança, mas que envolve também uma ideia de dever. Portanto, há um componente de dever que permite falar de um quase ordenamento. E isto tem relevância, depois nas nossas cabeças, vamos fazendo algumas relações, tem relevância quando discutimos o que devemos fazer àqueles indivíduos que, invocando e sentindo como um dever de consciência determinados factos, a prática de factos, que inclusivamente podem chegar ao limiar do crime, ou que decidem não praticar esses factos, vão contra os mandamentos, as regras do ordenamento jurídico. O direito penal normalmente ensina que, não podendo ser afastada a norma objetiva e a vinculatividade do dever jurídico, essa convicção, essa natureza vinculante da consciência pode constituir uma causa de desculpação ou de afastamento da culpa, ou motivo de compreensão. Também se discute, o conceito de seita, que normalmente tem uma conotação negativa, pejorativa, mas se formos a ver, São Paulo inicialmente não era cristão, portanto pertencia à religião judaica, era fariseu, e quando se converteu ao cristianismo diziam que ele tinha aderido à seita do Nazareno,
Portanto, no fundo, a ideia de seita muitas vezes tem a ver com o número de seguidores, tem a ver com, digamos, a natureza mais recente ou menos recente de uma determinada religião. A distinção no livro é feita, e também concordo, em função da natureza organizada da Igreja por contraposição à seita. Portanto, a seita é um grupo não organizado, mais disperso, enquanto a Igreja tem regras, tem uma natureza estruturada, digamos, que se contrapõe na sua função também com o grupo incoerente e desarticulado. Ora, este livro trata problemas, saltando agora para questões que nos dizem mais respeito a todos, trata problemas bastante importantes da sociedade atual, que é uma sociedade multicultural, multirreligiosa e que gera inevitáveis conflitos que o direito tem de resolver e que eu penso que merecem a atenção de todos, juristas e não juristas, crentes e não crentes. Portanto, no essencial, trata-se de articular a liberdade religiosa com outros direitos constitucionalmente tutelados. Relativamente à liberdade religiosa, ela tem um conteúdo positivo que decorre do artigo 8º da lei da liberdade religiosa e que é definido como um conjunto de ações que o Estado deve respeitar e garantir, tendo um dever de abstenção ou de não intervenção, e depois tem um conteúdo negativo que decorre do artigo 9º da mesma lei e que define um dever de não ingerência por parte dos poderes públicos, estabelecendo, por conseguinte, um limite de intervenção. Digamos então que a liberdade religiosa se move entre estes dois termos, que excluem determinadas formas de exercício da liberdade religiosa, isto relaciona-se com a questão dos limites imanentes, portanto, do não-direito, e existindo o direito, portanto, dentro desse círculo de limites, portanto, dentro do próprio direito, podem depois afirmar-se conflitos de direitos que têm que ser resolvidos através da tarefa de concordância prática que nós ensinamos no direito constitucional, ou podem surgir problemas de restrição da liberdade religiosa através da lei, nos termos do artigo 18, número 2 da Constituição. Ora, as questões concretas que se discutem, eu também vou deixar alguma coisa para os meus colegas de painel, não é? São inúmeras, a começar pela polémica questão da despenalização da interrupção da gravidez sem justificação até às 10 semanas, que corresponde a uma afetação do direito fundamental da vida humana sem contraponto, sem necessidade de invocar qualquer justificação, o que torna a linha E do artigo 142 do Código Penal realmente uma linha de legitimidade material e constitucional duvidosa, e que torna difícil falar de um dever de atuar em relação ao profissional de saúde que o obriga a invocar uma objeção de consciência para não agir. Também se fala da objeção de consciência, contraposta à liberdade de consciência, de que é uma derivação ou uma concretização. Portanto, a objeção de consciência, eu também já andei ali a estudar aquilo há uns tempos, a objeção de consciência é uma objeção, se penso bem, uma objeção de legalidade, portanto é uma objeção procedimental que decorre de alguma forma da liberdade de consciência, mas que a restringe, porque tem que ser exercida apenas nos casos previstos na lei, de acordo com os requisitos que estão na lei. E surgem então questões interessantes, saber se alguém pode invocar a liberdade de consciência para não praticar um facto, por exemplo, sem que estejam preenchidos os requisitos da objeção de consciência. O que acontece, por exemplo, parece-me, no regulamento deontológico dos médicos. A objeção de consciência que está prevista no regulamento deontológico dos médicos parece-me mais uma manifestação de liberdade de consciência do que uma objeção de consciência, porque tem uma amplitude muito maior do que os casos de objeção de consciência que nós encontramos depois nos diplomas individualmente considerados. Aliás, só tem como limite a vida humana, que é os casos em que o doente possa perder a vida ou que tenha a vida em risco, caso em que o médico não pode invocar essa liberdade. Por exemplo, eu lembrei-me de um caso, um médico muçulmano que se recusa a implantar uma válvula cardíaca proveniente de um porco num doente que não está propriamente em risco de vida, porque se estiver em risco de vida o problema coloca-se de outra forma. Será legítimo invocar
a liberdade de consciência para não praticar o facto, parece que de acordo com o regulamento deontológico poderá fazer, mas não é verdadeiramente uma objeção de consciência, porque a objeção de consciência não existe para esta situação. Outra questão, ando aqui a saltitar, diz respeito aos limites, também é bastante interessante, diz respeito ao limite das responsabilidades parentais e dos direitos dos pais em sede de orientação religiosa dos filhos, que pode colocar problemas também complicados ao próprio direito penal quando estão em causa a integridade física e a vida dos filhos. Eu nem sequer vou discutir, nem vou falar dessa questão limite, porque essa questão limite, digamos que ela é abundantemente tratada, mas pode-se colocar o problema de saber, então os pais podem obrigar o filho a ir à catequese, a fazer a primeira comunhão, a profissão de fé. À partida, parece-me que todas essas orientações educativas entram no âmbito das responsabilidades parentais e do direito de educar, nos termos do artigo 1886 do Código Civil, embora se espere sempre que vá sendo reconhecido ao menor alguma autonomia à medida que ele também se vai desenvolvendo, também de acordo com a lei. Claro que, de repente, o espírito humano está sempre a pensar, não é? Pensei, então, e se o menor um dia mais tarde diz que desenvolveu um espírito de autocrítica muito apurado, ou até que tem sentimentos de culpabilização, porque de facto a religião o tornou mais exigente para consigo próprio, isso não pode ser um dano invocável em relação aos pais? Parece-me que não, mas são questões que se podem facilmente discutir e colocar. Não me parece que se possa ir por aí, e claro que haverá sempre como limite à liberdade dos pais, repare-se que é a liberdade deles próprios, pais, não é a liberdade do menor, como limite todos aqueles casos que aliás estão criminalizados, como a excisão, e hoje em dia também se pode discutir a própria circuncisão. Aliás, a Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa tem manifestado uma série já estou a terminar, uma séria preocupação com esse assunto, e já desde 2013 que pede aos Estados para regulamentar essa proibição nos casos em que não há indicação médica. Também se trata da problemática do uso de trajes e sinais religiosos e de saber o que fazer quando este conflitua com outros direitos e liberdades. Quem estudou muito estes problemas e conflitos colocados pelo multiculturalismo foi o Sr. Professor Silva Dias, que os definia como conflitos simultaneamente normativos e internos a que ficam expostos os imigrantes, portanto aqueles que chegam a uma cultura estranha, hegemónica, que encontram inúmeras dificuldades de integração muitas vezes e que são obrigados a seguir costumes e a respeitar valores que não são os seus. Eu diria que o problema também se coloca em relação à própria cultura hegemónica, portanto, em relação à própria comunidade de acolhimento. Não é só o problema do imigrante, mas também é o problema daqueles que recebem e que têm que viver com culturas que não são as deles. Claro que estão sempre numa posição de relativa superioridade, mas mesmo assim o problema também existe. Ora, a utilização de trajes ou peças de roupa, como turbantes, véus, símbolos religiosos no corpo da pessoa, deve ser permitida na medida em que não interfira com o direito à segurança e com exigências de identificação da pessoa, não se colocando naturalmente o problema quando estamos em espaços privados. E agora em relação ao outro lado, portanto, relativamente à fixação de símbolos religiosos no espaço público, será que essa fixação de símbolos religiosos conflitua com a laicidade do Estado e com a obrigação de não confessionalidade do Estado? Podemos festejar o Santo António, podemos ter crucifixos nas escolas, podemos ter feriados religiosos ou ruas com nomes de santos. Será que a obrigação de laicidade tem de ser entendida de forma absoluta? Não me parece, e também não parece ao Sr. Professor.
que essa obrigação de laicidade tenha que ser entendida nestes moldes. Não temos de abdicar dos nossos valores judaico-cristãos, que são parte integrante da nossa civilização, encontrando, porventura, o uso destes símbolos, algum tipo de condicionamento quando conflituam diretamente ou possam ser uma forma de pressão sobre a liberdade de outras pessoas. Isto daria pano para mangas para discutir, mas à partida, e aliás também nesse sentido diz a professora Mafalda Miranda Barbosa, a religião tem um cunho civilizacional importante, pelo que até no limite nós poderíamos dizer que estaria... Isto é um limite muito limite, mas quase que poderia entrar no âmbito do direito à fruição cultural, civilizacional, portanto, isso faz parte da nossa cultura e também não podemos, obviamente, abdicar desses aspectos. Ora, é impossível elencar todas as questões de que trata o livro, também não quero fazer isso, porque naturalmente o que se quer é que o leiam. Fala-se da assistência religiosa em situações de vulnerabilidade, das relações entre a religião e o sistema político, a religião e a economia, a religião e a cultura, a religião e a justiça, da forma como a religião influenciou a evolução do casamento e da família em Portugal, da sua relevância no direito de trabalho, ao nível da prestação de cuidados de saúde. Ao nível dos crimes, mas se calhar o professor André Lamas Leite vai falar mais disso do que eu, interessam-nos os crimes contra os sentimentos religiosos que o Código Penal prevê, os deveres de colaboração com a justiça que podem interferir com o sigilo em matéria religiosa, aqui o regime do artigo 135 do Código de Processo Penal, a questão da articulação entre os direitos dos animais recém-protegidos pelo Código Penal e os sacrifícios religiosos, e também nos devem interessar os crimes de ódio. Eu ontem fui ver, aumentaram 23% em 2023. 23% é um quarto. E integram o crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência previsto no artigo 240 do Código Penal, embora não surjam só ou não tenham relevância só nesse domínio estrito, porque a prática de certos crimes por razões de ódio é fator de qualificação de uma série de crimes, como é o caso do crime de homicídio, as ofensas corporais, em que o agente não pretende apenas afetar a vítima, mas pretende enviar uma mensagem de ódio ao grupo a que a vítima pertence. Em suma, eu vou terminar. Este livro é um livro sobre tolerância, mas é ao mesmo tempo um livro que nos permite também saber avaliar e resolver uma série de conflitos multiculturais e religiosos que se multiplicam na sociedade atual e, portanto, também é um livro sobre limites. Os limites nossos e os limites dos outros. Na verdade, a intolerância, venha ela de onde vier, é sempre uma forma de discriminação e de agressão que não pode ser tolerada. E Voltaire, no fim da vida, defendeu uma família protestante contra a intolerância religiosa e a perseguição. E esforçou-se por trazer o caso a público e por garantir uma indenização à família. E conseguiu e escreveu precisamente contra este tipo de intolerância religiosa, que considerava uma intolerância grave, uma intolerância que equivalia à aplicação de uma lei quase animal, a lei do tigre, como ele lhe chamou. E devo-lhes dizer que Portugal naquele momento não estava colocado muito bem colocado na escala da intolerância religiosa, precisamente porque era uma altura da Inquisição, e ele dizia... os homens em Portugal, Espanha e Goa dizem, acredita no que eu acredito e acredita mesmo no que não consegues acreditar ou morrerás. Noutros países dizem, acredita ou eu vou detestar-te. Acredita ou far-te-ei todo o mal que eu puder. Tu és um monstro se não compartilhas a minha religião e, portanto, não tens religião. Serás motivo de horror para os teus vizinhos, para a tua cidade e para a tua província. O direito à intolerância é absurdo e bárbaro. Ora, eu termino dizendo que este livro é precisamente o contrário da intolerância e não digo mais nada, primeiro porque há quem tenha que
que dizer, e, além disso, acho que devem ler o livro, naturalmente. Muito obrigada.